As eleições de 2022 estão se aproximando. Nós aqui no Band News continuamos com uma série de entrevistas com presidentes dos partidos para discutir as expectativas, as propostas e os próximos passos das legendas. Hoje a gente conversa com o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, boa tarde, bem-vindo aqui ao Band News. Novo está ali figurando como uma possibilidade de terceira via, junto com várias outras legendas. Tem uma eleição dentro da eleição para saber quem vai ser o candidato da terceira via, presidente? Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Eu acho muito importante a gente ressaltar que, nesse momento, é a responsabilidade dos partidos políticos apresentarem os seus pré-candidatos. Brigamos muito para que o Brasil pudesse ser um país pluripartidário e agora os partidos devem ter esse direito de apresentar. É óbvio que o Novo está dentro daquilo que se convencionou chamar de terceira via. Nós somos um partido político que é oposição ao Bolsonaro e que não quer o retorno do Lula e do PT. Então, evidentemente, estamos dentro daquele grupo. E é lógico que lá na frente, em junho, às vésperas das convenções nacionais, o eleitor, o cidadão vai escolher quem vai ser essa liderança que vai conduzir a terceira via para as eleições de 2022. Com quais propostas o Novo chega nesse momento de ter um pré-candidato à presidência da República? Bom, o Novo tem um conteúdo programático muito claro, O Novo tem um posicionamento econômico que já é muito amplamente conhecido. O partido sempre defendeu a privatização de todas as estatais, a redução de privilégios no Estado, a redução do poder dos políticos. É um Brasil mais federativo, com poder, de fato, na ponta, para os estados e para os municípios, e uma gestão mais eficiente do Estado. O nosso pré-candidato à presidência, Felipe Dávila, vai levar essas bandeiras e, evidentemente, trazendo algumas inovações ao discurso do Novo, como, por exemplo, a sustentabilidade e a proposta, o projeto de transformar o Brasil num país carbono neutro, regulando o mercado de carbono no Brasil. Muitas propostas inovadoras e, ao longo dos próximos meses, nós vamos trazendo à tona para os brasileiros conhecerem. Destrinchando alguns temas aqui, a gente tem 20 minutos de conversa no total. Esqueci de frisar isso aqui no início da nossa entrevista, presidente. Um tema que está aparecendo muito forte na agenda ali dos partidos políticos é a questão da reforma trabalhista. O que o Novo pensa? Precisa de ter uma revisão? Pontos que foram aprovados da última reforma devem deixar de passar a valer? Não, pelo contrário, acho que nós temos que fazer uma reforma trabalhista 2.0, avançarmos numa maior flexibilidade com relação aos contratos, principalmente aos contratos de trabalho. Hoje nós temos uma legislação que é muito antiga, que vem da década de 40 ainda, inspirada por regimes totalitários, inclusive, que não faz mais sentido no mundo de hoje. Inclusive, a própria pandemia forçou o Brasil a entender que os contratos de trabalho precisam ser modernizados. Entendemos que precisamos encontrar alternativas à CLT para que o Brasil, cidadão, possa se adequar ao novo mercado, tanto da tecnologia, mas como também das novas práticas de trabalho globalizado no mundo todo. Então, nós temos que mudar, sim, temos que melhorar, avançar nas reformas trabalhistas, mas para mais flexibilização e não retroceder ao que era no passado. Uma outra reforma que também é difícil de sair do papel, nessa discussão toda que a gente voltou a vivenciar, ou talvez nunca deixou de vivenciar nos últimos meses do preço dos combustíveis, ela volta a ter um apelo ainda maior, que é a reforma tributária. Em ano de eleição, dificilmente esse assunto vai ser tocado, muito pelo contrário, já está enterrado, vai ficar por uma discussão a partir do ano que vem. O que o Novo defende em termos de reforma tributária? O Novo sempre defendeu, inclusive, que nós precisamos inicialmente de uma simplificação. O Brasil é o país no mundo em que você leva mais tempo para calcular os tributos. Isso também tem um custo, de certa forma, E isso não é eficiente, não traz eficiência, muito pelo contrário, acaba aumentando aquilo que se chama do custo Brasil. Então, o Novo sempre defendeu que a reforma tributária deveria começar pela simplificação. Nós quase chegamos nesse processo. O problema é que, em determinado momento, a sociedade civil, os conselhos de classe e as entidades empresariais começaram a brigar por alíquotas e esquecemos da simplificação. Então, em linhas gerais, o Novo defende que o Brasil precisa ter um imposto único, um IVA ou um IBS, tem tantos nomes, tantas siglas que já foram citadas, mas que unifica esse processo
para facilitar o cálculo, né, e o pagamento de tributos. Isso traria muito mais transparência para o empreendedor e também para a gestão pública. Estou perguntando de alguns projetos. O Novo já está nessa fase, já tem um plano completamente estabelecido. Qual é a fase atual de campanha? Já temos uma equipe trabalhando na formulação mais detalhada de cada uma das propostas. Em breve nós vamos trazer todos os pilares que vão reger o plano de governo, né, a proposta de plano de governo da nossa candidatura. Mas sim, o Novo já carrega, já tem um lastro também de muitos economistas, muitos profissionais que já atuaram tanto na campanha anterior, né, quando lançamos a candidatura de João Amoedo, e também ao longo desses 4 anos, né, 3 anos, agora completando 4 anos, de uma primeira representatividade do Novo no Congresso. Então temos representantes, temos deputados federais e temos uma equipe muito boa para ajudar a destrinchar, né, formular e especificar cada vez mais as nossas propostas. Quero falar sobre a bancada no Congresso também. O senhor citou João Amoedo, ele que é um nome mais conhecido do eleitor brasileiro do que o nome de Felipe Dávila. Por que houve essa escolha pelo Dávila? Qual é o papel do Amoedo na campanha em 2022? Não, o João é o fundador do partido, é certamente uma eminência, chegou a ser convidado no ano passado para ser o nosso representante, por questões pessoais ele acabou desistindo, nós compreendemos a decisão dele, mas o partido entende que era importante ter uma pré-candidatura que defendesse, que levasse as nossas bandeiras para apresentar para a sociedade. Encontramos no Felipe Dávila uma pessoa que tem um histórico ao longo aí de 13 anos à frente do CLP, né, formando lideranças, prestando consultoria para entidades, tanto prefeituras como governos estaduais. Certamente, de todos os pré-candidatos hoje colocados à presidência, é o que mais entende de políticas públicas no Brasil e, além de tudo, é um cientista político, então ele também entende de política. Estamos plenamente convencidos de que é o melhor pré-candidato. Ele vai enfrentar, evidentemente, o desafio do desconhecimento, né? E toda a legislação eleitoral, todo o arcabouço eleitoral do Brasil, ele já é refratário a novos entrantes, é muito difícil se tornar conhecido. Mas o Novo tem uma capilaridade muito grande, tem muitos filiados por todo o Brasil, tem representantes e estamos trabalhando aí dentro do nosso processo seletivo para ter uma legião de candidatos a deputado federal, deputado estadual, que nos ajudem a tornar o nosso pré-candidato à presidência também conhecido. Lá em 2018, falando ainda do Amoedo, ele conseguiu 2,5% dos votos válidos. Estou consultando aqui as informações. Foram pouco mais de 2.600.000 votos que o Novo conseguiu com a candidatura do João Amoedo. Qual que é a pretensão realista do Novo agora com a candidatura do Felipe Dávila? É muito difícil fazer qualquer projeção, até porque são contextos eleitorais muito diferentes, né? Naquele ano, a eleição se polarizou ao longo do caminho e aqui ela já inicia polarizada. Evidentemente que o Novo vem com uma responsabilidade de tentar, com o tempo, afunilar, né, congregar outras forças políticas, até mesmo outros partidos, para que a gente possa ir com uma força mais robusta e tentar quebrar a polarização desses dois grupos, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, já estão muito fechados, conseguiríamos ir para o segundo turno e vencer no segundo turno. Então é difícil fazer essas comparações porque os contextos eleitorais são muito diferentes. Como é que você vê as pesquisas atuais, né? Você citou o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, eles estão sempre ali na primeira e na segunda colocação, com o detalhe de que Bolsonaro é muito afastado, tanto em cenários de primeiro turno quanto de segundo turno, do líder das pesquisas, no registro atual que a gente tem, do que é o ex-presidente Lula. E aí, se a gente for olhar um pouquinho depois ali, que aparecem como terceiro, quarto nome, né? Tem Ciro Gomes, tem o próprio ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. O que esses retratos atuais dizem e podem dar dicas para o cenário que a gente vai ter concreto quando, de fato, a gente estiver no momento de enfrentar a urna? A fotografia do momento, ela não é exatamente o que vai acontecer lá nas vésperas da eleição. Isso a gente já sabe, até porque hoje o que acontece é um governo que foi muito mal, foi decepcionante, e que tem uma rejeição muito alta, que é o do Bolsonaro.
e as pessoas, por naturalidade, acabam trazendo um nome mais conhecido como uma suposta solução, que seria o Lula, né? Ele carrega um recall muito grande. Só que todos nós sabemos que o Lula tem um histórico também de corrupção, que como eu disse anteriormente, a reconstrução do Brasil ela precisa ser moral. Nós sabemos, temos plena convicção de que o Bolsonaro não tem condições de continuar como presidente, mas também não é o Lula que vai fazer essa reconstrução moral no Brasil. Se nós não conseguirmos quebrar esse ciclo, a gente vai ficar nesse turbilhão, né, nesse ciclone populista que talvez vai demorar anos e décadas para a gente poder sair. É uma oportunidade agora. Então, nós não estamos tão preocupados com as pesquisas do momento, porque ainda não começou a campanha e, evidentemente, está muito difícil de tornar os nossos pré-candidatos conhecidos, mas certamente, assim que a campanha começar, que os debates começarem e a população, de fato, abraçar o período eleitoral e as eleições estiverem no boca a boca, nós vamos conseguir revirar esse cenário e ir para o segundo turno. Vocês claramente na fala aqui se colocam como partido antagonista ao presidente Jair Bolsonaro, mas lá em 2018 o próprio João Amoedo chegou a sinalizar esse apoio ao presidente da República. O Novo, a partir de que momento se arrependeu desse apoio que foi dado ao governo do presidente Jair Bolsonaro? Nós nunca apoiamos o Bolsonaro, foi um voto contra o status quo do PT, né? Nós tínhamos uma certeza de que o PT não deveria continuar e o Bolsonaro era a incerteza que agora se demonstrou como uma certeza de ser tão ruim quanto. Né? Então nós precisamos, de fato, reconstruir as nossas bases, colocar prioridades para o brasileiro e entender que não é possível que a gente tenha que ir novamente para uma eleição em que a gente precisa escolher o menos pior. Não é justo com o brasileiro. Né? Escolher o mal menor continua sendo escolher o mal. Então nós precisamos conseguir convencer a população, criar um processo de massa, de massificação do nosso discurso e aí sim quebrar essa polarização. Certo. Bom, um voto favorável foi dado e aí é claro que a gente fala na figura do próprio ex-candidato João Amoedo, que era o expoente do Novo lá na eleição de 2018. Foi a pandemia um fator decisivo ou a movimentação do Novo de assumir esse papel antagonista ao governo veio antes? Não, na verdade foi uma série de fatores, mas principalmente todos podemos colocar como um grande estelionato eleitoral. Né? O discurso do Bolsonaro não foi o que ele cumpriu na prática. Usou o governo para proteger a si mesmo e proteger a própria família. Não colocou a agenda econômica pela qual muitos apostaram nele, inclusive, de privatizações, de abertura do mercado. Isso não aconteceu. Né? A gestão da pandemia foi desastrosa, uma gestão que basicamente deixou a ciência de lado para abraçar teorias conspiracionistas na contramão do mundo e na contramão do que o brasileiro pensa, né? Só ver as pesquisas, a adesão do brasileiro às vacinas, por exemplo. Não faz o menor sentido, a não ser que uma pessoa que, de fato, seja um reacionário do ponto de vista ideológico. Então, não é possível que uma pessoa como essa continue na presidência da República. Agora, como eu disse, é um contexto de estelionato eleitoral. Né? Os brasileiros que votaram no Bolsonaro precisam se sentir traídos de alguma maneira, porque ele não cumpriu o que prometeu. E no final das contas, e hoje a gente vê muitos ex-aliados, né, agora indo contra ele, acabou entregando o governo, o orçamento do governo para o Centrão, com o único objetivo de conseguir se manter no poder, mas por consequência da sua gestão desastrosa, e agora o Centrão basicamente comanda o governo e o Bolsonaro é quase que um fantoche nesse processo. Presidente do Novo, conversando conosco, Eduardo Ribeiro. Presidente, o senhor na sua fala citou a questão do antagonismo que a gente viu lá em 2018, que se manifestou muito na figura do voto antipetista. Nessa eleição, o quanto desse sentimento antipetista é percebido por vocês e agora também com um sentimento muito similar ali, ainda que ideologicamente muito diferente, que é o antibolsonarista. É nessa brecha que o Novo vai tentar entrar? Eu acho que é nessa brecha que os brasileiros precisam entrar, porque é evidente que o Lula aparece aí à frente das pesquisas com uma espécie
de saudosismo, né, ou com uma retrospectiva falsa do que foi a sua gestão, porque a gente costuma lembrar das coisas boas, mas esquece de todo o mal que aconteceu, do mensalão, do petrolão, de todos os casos espúrios do PT, né? O PT não é um partido que tem condições morais de voltar, e o brasileiro não pode esquecer. Eu não vejo o brasileiro esquecendo disso. É por isso que eu costumo reforçar que quando de fato a campanha começar, ou mais perto da campanha, ao longo dos próximos meses, isso vai ser notado. Eu acho que o brasileiro vai voltar a perceber que o PT e o Lula não são essa pessoa, não é a figura que vai colocar o Brasil nos eixos novamente. Nós precisamos, enquanto partido político, junto com outras forças políticas e outras forças da sociedade civil também, reforçar essa narrativa, reforçar essa tese, esse argumento. Nós precisamos encontrar uma alternativa e o Novo vai estar dentro dessa alternativa. Bom, quais são as pretensões, se a gente olhar para a eleição de uma maneira mais ampla, em relação ao Congresso? Novo pretende eleger um primeiro senador, Novo pretende ampliar também a questão dos governos estaduais, o Partido Novo que elegeu Romeu Zema lá em 2018 ao governo de Minas Gerais. Como é que estão esses planos, onde vocês veem ali mais possibilidades para o partido? Nós vemos plena capacidade de dobrar a nossa bancada federal. Hoje nós temos uma capilaridade muito maior do que em 2018, mais experiência também que em 2018, porque vale lembrar que o Novo é o único partido que surgiu sem ser a dissidência de um outro partido, né? Então, quando você pega a árvore genealógica dos outros partidos, eles são dissidências ou são divisões de partidos anteriores. O Novo não, foram 181 fundadores e nenhum deles era político. Então, ganhamos, temos o bônus de não carregar os vícios da política anterior, mas também o ônus da experiência. Agora, a experiência nós conseguimos acumular ao longo dos últimos anos e vamos para uma eleição muito forte. Elegemos o governador de Minas Gerais, hoje tem mais de 70% de aprovação. Elegemos um prefeito na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina, com mais de 80% de aprovação. Então, os nossos chefes de executivo mostram que o Novo também tem vocação para o executivo e, evidentemente, toda a capacidade nossa de mobilizar a nossa base, os nossos filiados, os nossos apoiadores, e dão a plena tranquilidade de que o Novo tem as condições de dobrar a nossa bancada federal e aumentar, assim, consideravelmente a nossa representatividade no Congresso Nacional. Bom, temos mais 2 minutinhos e mais 2 perguntas, vou tentar ser direta. Em um segundo turno, pelo que apontam as pesquisas, entre Lula e Bolsonaro, qual vai ser o posicionamento do Novo? Nós vamos trabalhar até o último dia para que esse cenário não aconteça. Eu posso falar por mim. Se eventualmente acontecer, o meu voto será nulo, mas eu vou trabalhar até o último dia para isso não acontecer. O brasileiro não merece isso. O Novo vai colocar todas as suas forças para colocar o Felipe Dávila no segundo turno e vencermos as eleições. Porque não tem como pensar num Brasil se desenvolver se qualquer uma dos dois candidatos voltarem ou permanecerem na presidência da República. E uma última pergunta um pouco mais ampla. Independente do resultado que a gente tem nas eleições deste ano, são eleições muito questionadas, haja vista tudo que se fala sobre a nossa própria urna eletrônica, as fake news, isso deve dominar muito essas eleições. Como que a gente deve estar em janeiro de 2023, presidente? Eu espero que nós estejamos em um outro momento, um país pacificado, com um presidente ou uma presidente com a credibilidade necessária para representar o brasileiro não só internamente, mas internacionalmente também. Porque muito do discurso reacionário do Bolsonaro, até às vezes dizendo proteger o agronegócio do Brasil, foi por água abaixo, atrapalhou muitas vezes. O mercado global hoje precisa que os líderes mundiais sentem na mesa com bom senso, com credibilidade, com inteligência para negociar, pensando sempre nos interesses do brasileiro. Nós não tivemos isso, longe de termos isso com o governo Bolsonaro. E, evidentemente, uma pacificação no Brasil. Ninguém aguenta mais essa polarização que dividiu partidos, dividiu instituições e dividiu famílias. Não é possível que nós possamos ter calma continuando nesse modelo que nós estamos. Nós temos a oportunidade de quebrar esse ciclo e vamos trabalhar até o último dia para conseguir fazer isso.
Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, a gente agradece a atenção aqui com o Band News, com quem está acompanhando essa entrevista. Até uma próxima, boa tarde. Eu que agradeço, Isabel. Boa tarde. Convidada de amanhã na nossa série de entrevistas especiais vai ser a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Então anota aí, amanhã, nesse mesmo horário, às 4 da tarde. Estou sempre por aqui esperando sua companhia aí do outro lado da tela. Vamos mudar de assunto, voltar a movimentar a reportagem do Grupo Bandeirantes. A Universidade Federal do Rio de Janeiro vai realizar no segundo semestre deste ano um chamamento público ou uma licitação para viabilizar as obras na Zona Sul. Quem tem mais informações, chega na área, repórter Nicole Tim, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse é mais um passo aí para a reabertura do antigo Canecão, nessa casa histórica de shows que está fechada desde 2010. Agora então,